Agora sim, a paz do Senhor para todos, amém, e glória a Deus, né? Então nós vamos continuar, o irmão já deu a introdução aqui sobre os dons de poder. Só lembrando que essa configuração, dessa divisão, que é dons de poder, na aula passada nós falamos sobre os dons de revelação, elas são apenas uma divisão de forma didática, né? Não é que esteja assim, biblicamente, mas é uma forma que os teólogos colocaram para expor esse assunto, certo? Então nós vamos falar sobre os dons de poder, certo? São 3, segundo essa divisão aqui. E o nosso tópico, a nossa revista, nós temos 3 tópicos, né? Cada tópico vai abordar cada um desses dons. E nós vamos iniciar aqui com o dom da fé. O que significa o dom da fé? Exemplos de dom da fé. A fé como dom, e são esses assuntos que trataremos nesse ponto, tópico 1. Quando nós vamos para a definição do que é a fé, né? Claro que ele vai abordar aqui, dentro desse tópico, a fé como a fé para a salvação, a fé como dom e a fé como fruto do Espírito. Mas tem aquela fé que todo mundo tem, né? Fé natural. Todo mundo acredita em Deus, mas ele não vai abordar essa fé natural. Vai falar sobre a fé, o significado da fé. A definição mais que dá o significado da fé está em Hebreus, vocês vão ler na revista aí. A fé como é o firme fundamento das coisas que se esperam, nós estamos esperando pela fé. E a prova das coisas que não se veem. Então aquela questão, né? É ver para crer? Não, é crer para ver. A gente não está vendo, mas nós estamos crendo que vai acontecer. Então é a prova, a fé é a prova das coisas que não se veem. E é o fundamento daquilo que nós estamos esperando. Tá certo? Então essa é uma definição bíblica que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, sobre a fé. Pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Certo? Então, é claro que algumas distorções, né? Irmãos, eu estou vivendo pela fé. Mas a fé encoraja nós nos levantarmos e agirmos, né? A fé não é só aquela questão da gente ficar só parado esperando pela fé. Então, mas nós vamos continuar aqui. Ele vai discorrendo aqui sobre o capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, né? A gente vai encontrar lá tantos homens que receberam livramentos de Deus, todavia teve ocasiões que os homens foram maltratados pela perseguição religiosa e foram mortos. Então a fé, ela é substancial, ela é verdadeira, mesmo Deus fazendo ou Deus não fazendo. Como você falou aqui, né? Que Deus curou uma pessoa, aí você ora e Deus não cura. Não, é como Deus quer, né? Jesus, ele realizou muitos milagres, curas. Vocês lembram de João 5? Havia muita gente doente, mas só curou o paralítico que estava há 38 anos lá, né? Então, sendo assim, ele faz o que ele quer. Nós vamos fazer aqui a leitura, aprendendo então com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecidos como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre
os homens. A nossa fé em Deus é fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, no tempo que estamos vivendo hoje, nós temos que viver e aguardar pela fé, né? A volta de Cristo, né? O arrebatamento da igreja, a cura dos enfermos, né? Alguns a gente ora e Deus não curou, mas é porque Deus não quis, né? Deus levou a pessoa faleceu, e a perca para quem, para os irmãos, os familiares, mas para aqueles que ultrapassaram essa nova, né, dimensão, em Cristo é um grande triunfo, né? Então a fé, o significado da fé foi declarado aqui. É a prova das coisas que nós não vemos e é o fundamento daquilo que eu estou esperando. Certo? Então, aquela frase de Tomé, né? Jesus repreendeu muito bem. Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé disse: se eu ver os cravos, a marca nas mãos, né, aquela marca que Jesus foi dilacerada assim no seu lado e nos pés, eu não vou crer. Jesus colocou logo em rosto, está vendo aqui, ô Tomé? Ele disse: seja crente e não incrédulo. Então, bem-aventurados que não viram e creram. Então, essa definição de fé, ela é importante para a gente dar a sequência aqui ao assunto. A segunda parte desse primeiro tópico, nós vamos falar a fé como um dom. Certo? Ela é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Então, existe aquela fé da salvação. João 3,16 diz: todo aquele que crê em Cristo, né, será salvo, né? E aí tem outras referências, né, que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé. Então nós recebemos a Jesus em nosso coração, cremos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, então essa é a fé salvífica, a fé da salvação. Então nessa fé que os cristãos estão esperando em Cristo, né? Então essa fé como um dom, a fé como dom, mas antes nós vamos discorrer aqui sobre a fé salvífica, né? Que é onde o cristão recebe a Cristo no seu coração, se converte e tal, e no decorrer da sua chamada, da sua caminhada, a fé como fruto do Espírito vai sendo desenvolvida, que em outras versões ele chama fidelidade, certo? É aquela questão de você manter-se firme diante de turbulência, de tentações, de problemas, mas você ter aquela unção, aquela graça de Deus de desenvolver a fidelidade. Então nós já dissemos aqui, distinguimos a fé para a salvação e a fé como fruto do Espírito Santo, que é desenvolvida. Então assim que o crente recebe, ele crê em Jesus Cristo, ele é justificado pela fé, ele é perdoado pela fé, ele é inserido no corpo de Cristo, ele tem agora um novo coração, mas ele precisa desenvolver o caráter de Cristo nele, e um dos aspectos desse desenvolvimento é a questão da fidelidade ou a fé, como dom, como fruto do Espírito Santo, certo? Agora, aí tem referências aí, Gálatas 5:22, vocês conhecem bem direitinho, né? Que são 9 qualidades: o amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança e fidelidade. É uma delas, que é aquele também chamado de fé. Continuamos. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao cristão, ao crente, para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Já vamos percebendo aqui uma terceira, né,
dentro dessa divisão, a fé para a salvação, a fé que vai sendo desenvolvida como fruto do Espírito, e agora a fé como uma capacitação, certo? Vamos continuar aqui a definição, né? O dom da fé é a capacitação que o Espírito concede ao crente, para que ele realize coisas que transcendem a esfera natural da vida. Com qual objetivo? Sempre edificação da igreja. Edificação da igreja. Então a gente percebe que essa fé aqui como um dom, ninguém tem. É Deus entrega para um momento, uma ocasião necessária. Para que através dessa fé de poder, o cristão seja ministrado por Deus, para que ele possa ser usado por Deus, né, para fazer coisas extraordinárias. Meu Deus do céu. Então o dom é algo que ninguém tem esse dom, quando Deus dá, né? Agora a fé como para a salvação, você vai recebendo, você vai desenvolvendo, você vai crescendo, você vai aprendendo. Agora esse aqui é algo, um dom que vem para você, para a realização de algo extraordinário e com o objetivo da edificação da igreja. Segundo o autor, o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial. Então não é todas as vezes, né? Para algo assim inusitado, algo que precisa. Tem até um hino que eu estava meditando: quando as forças se acabam, quando os limites humanos terminam, aí aqui a fé do milagre, a fé da operação de maravilhas, né? Uma fé milagrosa para essa situação, uma oportunidade especial. Então, a fé como dom. Já distinguimos aqui na vida do cristão, né? Essa fé como um dom. Aí o terceiro tópico, subtópico, quer dizer, nós vamos para os exemplos desse dom da fé. Essa fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Como é que nós podemos ver isso na Bíblia, né? Como exemplos, tem vários. Mas o autor cita aqui aquela passagem bem interessante que vocês devem conhecer. O texto está escrito, né? Eu vou ler o texto. Não temais. Essas são as palavras que Deus deu a orientação a Moisés, quando o povo estava numa situação assim. O povo já tinha passado por toda a situação lá, 430 anos de cativeiro, já tinha orado, Deus já tinha levantado Moisés, já tinha vindo as 10 pragas, o faraó já tinha liberado o povo para ele sair, para ir para casa, para ir para o deserto, né? Que eles iam para o deserto, ia uma peregrinação. E agora o faraó muda de ideia, e do nada ele arregimenta os seus exércitos, e vão em busca daquele grupo de homens, um batalhão, uma multidão de gente. E aí o povo se assustou, porque eles iam devagarzinho, né? Com criança, e vinha um exército preparado, no cavalo, seus carros. E aí aquele encontro promoveu uma certa medo. Agora nós vamos morrer todo mundo, porque nós escapamos. Mas Deus preparou Moisés para aquela hora: não temais, vocês estejam quietos e vede o livramento do Senhor. Quer dizer, essas palavras aqui foi antes de acontecer o extraordinário. Vede o livramento do Senhor. O que o Senhor vos fará? Vocês perceberam que aqui, né? Tem momentos na vida que você enfraquece, que você fica pensativo, meu Deus. Mas esse momento aqui que precisava de algo muito grandioso. Então Moisés, com aquele dom da fé, ele diz: não temais, estejam quietos e vejam o livramento de Deus, que hoje ele vos fará, porque aos egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre.
Aí a frase aqui é interessante: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então, o autor diz: Moisés viu pela fé o livramento de Deus, antes do fato acontecer. Essa é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Então, a passagem é bem extensa, mas vocês sabem que durante a noite toda, né, Deus enviou ali uns anjos que obstruiu, né, a locomoção dos cavalos, das carruagens lá, daqueles cavaleiros, as rodas caíam e eles ficavam, eita, que Deus aqui, o Deus de Israel está pelejando pelo seu povo, e nunca que eles se encontraram. Aí aquela passagem quando ele abre, né, alguém até acredita que ali é um milagre extraordinário, é como eu falei, não se explica. E Deus usou Moisés e abriu ali aquele mar vermelho, né, uma passagem muito conhecida, e ali o povo passou a pés enxuto. E quando o povo do Egito entrou nas águas, as águas fecharam tudo e eles morreram afogados. E nunca mais aqueles homens viram aquele exército, né, porque morreram afogados ali naquele mar vermelho. Então, essa é uma demonstração muito interessante. No livro, o próprio autor, Helinato Renovado, ele dá o exemplo mais abrangente, né? Quando ele fala sobre aquele Daniel, quando ele foi lançado, Daniel estava naquela certeza de que ele não ia ser, não ia morrer na cova, né? E de fato, no outro dia, Deus trabalhou, né? Fez com que os leões adormecessem e eles não tragaram. Ele fechou, o anjo de Deus fechou a boca do leão, na verdade, né? Foi a boca do leão, e Deus deu um livramento, foi uma manifestação do dom da fé, e Daniel saiu intacto, né? Os três amigos dele disseram: olha, fica sabendo, rei, que se Deus não quiser nos livrar, estou nem aí, você pode fazer o que você quiser, mas nós estamos cientes que, vivendo ou morrendo, Deus é Deus. E de fato, quando eles aqueceram as chamas, morreram foi gente dos babilônios, e os três homens estavam agora soltos, livres, as amarras foram queimadas, e apresentava-se uma quarta pessoa, que era o anjo de Deus, que sim, caminhando com ele por dentro, no meio do fogo, né? E eles não morreram. Ali foi um milagre realmente incontestável. Então, esses são exemplos bíblicos do dom da fé. Então, a fé sobrenatural, a fé como dom, é algo que não é, como bem frisou o Francisco Carlos aqui, não é algo assim, é na hora que você quer, não é. É como Deus, é uma situação, é uma emergência, é algo inusitado, é algo que está em perigo, e aí você está naquela fé e Deus dá aquela graça, e você ora e o milagre acontece, em nome de Jesus. Claro que são mais, são poucos casos, por isso que nós não, mas Deus não deixa de ser Deus não, né? Claro que tem falhas humanas, mas independente das falhas, Deus vai usar o homem e a mulher na obra dele. Irmãos, vamos caminhar aqui, nós estamos falando sobre esse dom, didaticamente, nessa divisão didática, os dons de poder. E interessante que a pregação que Paulo chega, né, em 1 Coríntios, eu tenho que falar sobre isso, porque Paulo vem de uma plateia altamente intelectual, né, pessoal da Grécia, aquela passagem que ele lá em 17, chegando lá, Paulo prega, usa todos aqueles termos, usa todas aquelas formas da pregação e dá exemplos. Irmãos, e chegando em Corinto, Paulo já estava assim, mais atribulado, né? Estava assim, vendo uma crise. E aí ele quis: olha, eu não quero mais saber de outro assunto.
eu só quero pregar o Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Aí ele diz, a minha pregação, a minha palavra, não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana. Isso aqui cai um pouquinho para nós, né? Quando a gente começa... Claro que os irmãos pegam essa mensagem aqui, aí dizem, ó irmão, está vendo aqui? Não precisa ler nada, não precisa estudar nada, que é só na hora que Deus vai dar. Não vai dessa daí não, pelo amor de Deus. Não faça isso não. Estude, leia bons livros, principalmente leia a Bíblia, porque de repente você marca ali um texto, uma mensagem, e você faz todo o esquema e de repente Deus dá outra mensagem, mas você já é como Deus quer. Então, há pessoas que desprezam o estudo baseado nesse texto, ela tem que pegar todo o contexto, né? Então, Paulo chegou lá nesse intuito de apresentar a pregação, Cristo crucificado, mas não baseado aquela metodologia de pessoas que pregavam ali os assuntos do momento ali, né? Eu sei que tem irmãos que vão pregar, citam mais os livros do que a Bíblia. Aí é mais complicado. Autor fulano de tal. É bom que se cite os autores, os pensamentos, mas sobretudo a Bíblia. A Bíblia tem que ser, e principalmente, ele diz persuasivas, porque palavras persuasivas é aquela pessoa que tem aquele jeito de conseguir as pessoas, de angariar as pessoas, de manipular as pessoas, de sabedoria humana. Mas a pregação de Paulo, como tem que ser a pregação da igreja, uma demonstração do Espírito e do poder para que a fé das pessoas que vão ouvir, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas a fé das pessoas estivesse baseada em quê? No poder de Deus. Então, o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele que crê. O segundo tópico, nós iremos discorrer sobre os dons de curar. Isso aqui é necessário, né? Muito necessário. Vocês percebem aí? O dom de discernimento dos espíritos, no plural. Aqui os dons de curar, porque são muitas enfermidades, né? É muita doença, e cada dia surgem novas doenças, né? Quantas, essa doença aí que está aí, que surgiu desde 2019, meu Deus do céu, muitas pessoas indo, morrendo, né? Mas também muitas pessoas estão sendo curadas, estão se recuperando, não pode deixar isso, né? Não se pode se valorizar só a partida dos que foram, mas a recuperação dos que se sobressaíram diante dessa doença. Vamos lá para a definição. O que são os dons de curar? Primeiro nós vamos definir o que são os dons de curar. Primeiro, eles são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Glória a Deus. Por isso a expressão está no plural, porque são muitas enfermidades. Deus é quem cura. Ele concede, é uma concessão divina, é uma concessão de Deus para os homens, como um dom. Os dons, e é tudo baseado no conselho da vontade de Deus. É Deus que dá, é Deus quem faz, é Deus que autoriza, é Deus quem confirma. É da sabedoria de Deus no momento certo. Interessante, mais uma vez ele fala dessa circunstância, desse momento certo, né? Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, da sua sabedoria e do momento certo. Certo?
Aí nós vamos aqui para o Antigo Testamento, que ele vai discorrer sobre aquela passagem que vocês, existe, né, as definições do nome de Deus, né, sobre Jeová Rafá, que é o Senhor que sara. Aí nós temos aí duas passagens, né, lá em Êxodo 15, né, que o Senhor disse, se o povo obedecesse, se o povo ouvisse a palavra de Deus, Deus iria certamente curar. Nenhuma daquelas enfermidades do Egito ia chegar sobre eles, né? Mas para isso o povo teria que fazer todos esses. Eu até olhei ontem essa passagem e vi que é uma questão de obediência, né? De Deus, do relacionamento entre o homem e Deus. Ó, disse o Senhor. Primeiramente, se ouvir, atenta a minha voz. Primeiro, ouça a voz de Deus, ouçamos o que Deus quer para cada um de nós. Segundo, fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Façamos o que seja reto diante dos olhos de Deus. Terceiro, se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. E em seguida ele diz, guardarem todos os seus estatutos. Aí vem a promessa, daquele povo lá, nenhuma daquelas enfermidades que eu pus sobre o Egito, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Por quê? Eu sou o Senhor que sara, Jeová Rafá, que vem essa expressão daqui, certo? Então essa concessão desses dons à igreja deve-se a quê? A necessidade do evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa ao não crente. Então quando o irmão falou aqui, você sai das suas casas, e você ora por uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, né? E aquela pessoa é curada, né? Então aquela pessoa vê que aquela religião ali não é só uma religião só, tem algo mais especial. Então, os dons de curar, eles corroboram. Jesus falou isso em Marcos 16, né? Vocês lembram? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então isso é uma grande vantagem, né, da questão do dom, os dons de curar, na pregação do evangelho, para as pessoas que ainda não acreditaram, e elas possam ouvir a palavra, né, e arrepender-se dos seus pecados, né? Por isso que é importante o dom, como nós vamos ainda falar do dom do evangelista, né, o ministério evangelista, você exercer. Irmão, mas como é que eu vou saber, como você falou aqui? Então você tem que exercer. É claro que nem todos serão curados. Aí eu estava lembrando de uma passagem bíblica, que está até aqui, né? Em Atos capítulo 3. Estava lá o Pedro e o João, foram para o templo, vocês conhecem. O homem pediu uma esmola, o Pedro disse, eu não tenho ouro, não tenho nenhum dinheiro aqui no bolso, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te cura. O homem saiu, levantou, paralítico, né? Aí depois o povo ficou tudo assim, olhando para Pedro e João, como que uma espécie de idolatria. Está vendo? Acho que se o Pedro e João fossem ser levados para aquela vaidade pessoal, eles iam dar autógrafo. Ah, está aqui o meu nome aqui, me chama para pregar. Né? Mas não, Pedro e João dizem, vocês estão olhando para mim, nós somos homens igual a vocês. Mas quem fez aqui foi o nome de Jesus. Pedro começou a falar do nome de Jesus. Aí diz que, e aquele Jesus, o Nazareno, que vocês
entregaram nas mãos das autoridades, ele ressuscitou dos mortos. Então, Pedro tirou a atenção de si. O problema é esse, é que as pessoas chamam a atenção para si. E aí responde aquelas questões que eu disse. Por que não acontece muito? Porque tem muita gente que é vaidoso. E é difícil. Quando você... E tem gente que vai pregar, né? Eles fazem uma pregação mais biográfica do que o nome de Jesus. Irmão, eu fui tal canto. Isso não é crítica não, mas você tem que falar de Jesus, glorificar a Deus. Foi Deus que fez, não foi você não, meu irmão. Quem é você? Você é apenas um instrumento. Pedro e João reconheceram que eles eram meros instrumentos e que o poder, a glória, toda aquela o crédito do milagre foi para o nome de Jesus e não para si. Certo? Essas passagens aqui, Atos 3, do 11 ao 26, vocês podem ver toda essa referência, né? Além disso, o que são os dons de curar, já definimos que são os recursos de caráter sobrenatural. Irmão, tem situações que o médico, a verdade, tem determinadas doenças, né, que só se a pessoa se reconveu. Eu perguntei para o médico: doutor, como é que eu faço para mim não tomar mais remédio para a pressão alta? Você vai ter uma vida toda, mas eu não queria não, mas existem as questões naturais, existem os cuidados, né? O cuidado com a alimentação. A verdade é que tudo que nós nos alimentamos, né? A maioria das doenças vem de uma má alimentação, de um mau cuidado. Mas a verdade é que nós precisamos também exercer essa fé de que você mesmo, estando com uma leve dor de cabeça, com um problema de dor, Uma vez eu orei por uma pessoa, ela lá no Jardim Acácia, né? Eu li até um livro, né? O Poder do Nome de Jesus. Aí na oração, o pastor me chamou para orar e eu orei, em nome de Jesus, eu orei com a ênfase. No outro dia ela testemunhou que a dor de cabeça tinha saído, ela nunca mais tinha sentido mais, era uma coisa que era pertinente. E ela recebeu de Deus a cura. Não foi meu mérito, mas foi a Deus que, naquele momento, teve misericórdia dela, e eu exerci a fé em nome de Jesus, e Jesus é que realiza a obra, né? Então, isso não é crédito, nem mérito humano, isso é tudo para Deus ser glorificado, e o evangelho ser anunciado, e a igreja ser edificada. Tá certo? Amém? Então, a redenção e as curas. A redenção e as curas. Aqui nós vamos falar sobre essa questão. O crente adoece. Ele não é. Eu li aqui essa passagem aqui, né? De Êxodo. Se ele obedecer fielmente, se ele atentamente, né? Então ele está isento de tudo, né? Não é verdade? Aí a gente vai ver o Eliseu morreu de um problema. E o ser humano em si, ele é, em um mundo após a queda, o mundo ficou assim, frágil. Graças a Deus que Deus usa os homens na sabedoria da medicina, mas determinadas situações que os homens não têm solução. Certo? Então nós vamos falar aqui sobre a redenção e as curas. Apesar do crente ser redimido, essa palavra redenção, Cristo pagou o preço, né, pelo homem, morrendo na cruz, através da obra expiatória, a obra que expiou, né, que efetuou a remoção do pecado do homem através de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Então o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, certo? Ainda aguarda. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação, que são resultado do pecado da humanidade, ele descreveu que não é só ela,
mas nós mesmos temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, o quê? A redenção do seu corpo. Então ele está, em outras palavras, enquanto estivermos neste mundo, somos suscetíveis no corpo às limitações, às doenças, né? Porque o corpo ele é falível, o corpo é frágil, o corpo está num ambiente totalmente corrupto, e que a própria Bíblia fala que a proporção que os dias, os finais dos tempos, haverá pestes. Parece que de tempos em tempos surgem, como eu falei, novas doenças que os próprios médicos estão levando tempo para entender como controlar, como curar. Certo? Graças a Deus que já surgiu aí muitas vacinas. E esperamos em Deus que possa realmente ter um efeito, não vou dizer 100%, mas com uma boa porcentagem, né? Então, continuando assim, para concluir esse tópico da redenção e as curas, a redenção e as curas. Enquanto não recebermos esse novo corpo, irmão, imortal, incorruptível, todos nós estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Mas aí vem aquela questão do cuidado, né? Da alimentação, de toda aquela questão. Mas quando se trata de uma doença, como é que diz, contagiosa, é muito complicado também, né? Então, dá para a gente compreender, né, que você tem que orar para Jesus curar, né? Mas tem vezes que Jesus não cura e nós somos suscetíveis às doenças. A redenção só vai se consumar na ocasião em que o corpo humano corruptível será revestido, um corpo mortal será revestido da imortalidade, o corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Aí sim, nunca mais haverá doença nesse corpo restaurado, glorificado, redimido, né? Eu não vou explorar a questão da salvação, que a salvação é da condenação, do poder e do corpo do pecado. É esse caso aqui. A necessidade desses dons, vamos lá. Por que é necessário o dom de curar? Por quê? Por que nós precisamos, na igreja, na pregação, dos dons de curar? É altamente necessário, viu? Os dons de curar são necessários no presente momento, na atualidade. Vivemos num mundo incrédulo, em que as pessoas acreditam mais na medicina do que em Deus. Certo? A medicina se desenvolve rapidamente e o ser humano pensa que pode superar a Deus. Nunca. Aí agora nós vemos aí a situação, né? As limitações dos homens. Nunca vai superar a Deus. A humanidade precisa compreender que a sua limitação é convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e seu amor concede sabedoria aos homens. No estudo, né? Eles se aprofundam, eles examinam, né? Eles estudam as doenças, as causas, as consequências, as curas, os remédios. Então, em sua sabedoria, Deus dá ao homem em sua misericórdia e seu amor, Deus concede a sabedoria aos homens e às mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, certo? Visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus, em nome de Jesus, tem o poder de sanar, de curar
todas as doenças. Glória a Deus, né? Esses dons de curar, segundo tópico, né? Nós já abordamos aqui a necessidade da pregação do Evangelho, né? De Deus usar um irmão para uma determinada... Porque, como eu falei, são várias doenças e você, pela fé, ora. A Bíblia fala que a oração da fé curará o doente, imporão as mãos sobre os enfermos. A Bíblia fala sobre trazer, né, o servo de Deus para ungir o presbítero, e ali, pela fé, aquela pessoa é curada em nome de Jesus. O terceiro tópico, nós vamos fechar aqui o assunto, para falar sobre o dom de operação de maravilhas. Isso está na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A outro é dada a operação de maravilhas. O que seria essa operação de maravilhas? Maravilhas. É algo realmente tremendo, né? O dom da operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. Esse dom da operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Então, o que é impossível e que está fora do limite do homem é o dom da operação de maravilhas, né? Alguns exemplos bíblicos desse dom. Aí ele vai citar no ministério de Jesus, quando Jesus repreendeu o vento, o mar, e ambos se aquietaram. Ali foi um dom de maravilha, né? Os discípulos ficaram tão assim: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tremendo. Jesus Cristo manifestou o seu poder sobre a própria natureza. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória, né? João 1,3. Tudo foi criado por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Outros exemplos, nós podemos ver, ali também foi maravilha. Por exemplo, o jovem filho da viúva de Naim estava indo para ser sepultado. E Jesus parou ali aquele cortejo, aqueles homens que iriam fazer aquele velório, né, sepultamento, e mandou o jovem se levantar. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele rapaz se levantou e houve uma manifestação que realmente a pessoa vinha trazer, já está tudo consumado, morto, e de repente voltar a viver. Não foi algo assim. Eu sei, irmãos, que vou dar esses exemplos aqui, não é porque, mas tem situações que as pessoas podem até, mas isso aí sempre existiu, falsos milagres, da pessoa pagar uma pessoa e a pessoa se fazer que está aleijado e orar por aquela pessoa e ela se levantar. Mas isso aí é falso milagre. Esse da morte aqui está bem claro. Aí tem um mais profundo ainda. Também a ressurreição da filha de Jairo, que tinha morrido recentemente, a menina de 12 anos, né? Foi um milagre extraordinário. Interessante que nesse milagre extraordinário, que Jesus estava só com os 12 no mar. Esse aqui ele estava na multidão, ele mandou a menina parar aquele sepultamento ali e mandou o jovem se levantar. Nesse daqui ele mandou todo mundo sair, as carpideiras, as mulheres que eram contratadas para chorar numa ocasião de morte de uma pessoa. E ali ficou só Jesus, os discípulos e a mãe e o pai da menina. E ele orou pela criança. Talita cume, a ti te digo, menina, levanta-te. E aquela adolescente saiu da morte para a vida, com a ordem de Jesus. Mas o mais extraordinário está aqui nessa ressurreição do Lázaro, né? Já estava um estado, corpo, estado de putrefação, decomposição.
mas Jesus até mandou eles tirarem a pedra do sepulcro, né? E os discípulos disseram: mas Senhor, não está legal não, ele está cheirando mal. Aí, se creres, verás a glória de Deus. Aí removeram a pedra e Jesus deu a palavra de ordem, né? Lázaro, sai para fora. Então, nas palavras do Senhor diz: nada é impossível. O Pai concede dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Assim, eu já vi tem testemunhos de irmãos que Deus usava para essa ação, né? Algo extraordinário. Não é todo mundo que tem esse dom, não. São aqueles que Deus escolhe, né? E é muito precioso, né? E também não pode subir a cabeça do pregador, do servo, né? Eu tinha um grande pregador que vocês conheceram, vocês lembram da década de 80, que eu já citei esse exemplo, no estado da Bomboneira, né? Lá na Argentina, ele lotado. E fora também lotado. Ele teve a infelicidade de dizer essa frase. Os irmãos falam alto aqui, né? Deus precisa da minha vida para fazer a sua obra. Depois desse fato, o homem é limitado, sujeito às paixões. Quem somos nós para acharmos que nós somos peças úteis, importantes? Somos só instrumentos de Deus. Temos que... O ministério de João Batista não foi aquele pregador que teve milagre no seu ministério, não. Ele diz: sou apenas uma voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos, arrependei-vos, porque está chegando entre vós o Messias de Deus, e o machado já está posto à raiz das árvores, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. O ministério dele foi só anunciar a vinda do rei. Certo? Então, se Deus por misericórdia te usar no dom de operação de maravilha, é a glória de Deus, né? Importa que ele cresça. Ele disse isso, João Batista: importa que ele cresça. João, tem um cidadão aí que está pregando, ganhando muitas pessoas, mais do que tu. Ele vem de cima, eu sou de baixo. Ele é do céu, eu sou da terra. Importa que ele cresça, que eu diminua. Então, João reconheceu o seu lugarzinho. Nós temos que reconhecer o nosso lugar. Porque a glória, o poder vem de Deus. Se Deus usar por misericórdia, toda a glória seja dada a Ele. E nós nos vamos nos alegrar. Então, eu vou concluir o primeiro tópico ainda. Vamos ver se eu consigo aqui andar mais um pouco, né? Deus não mudou. Ele é o mesmo. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Mas para isso nós precisamos realmente como Deus quer, né? Mas a busca, a graça de orar, de buscar a Deus, é que tem que ser reiniciado, né? Para que Deus delegue aos seus servos dons e os servos permaneçam humildes, os servos permaneçam simples e não deixem subir para a cabeça a vaidade pessoal. O terceiro subtópico, que é o encerramento, né, desse tópico 3, fala de distorções no uso dos dons de curar, de operações de maravilha. O cristão não tem autorização divina para dizer assim, ó, esses verbos: eu determino, eu exijo, eu vou decretar. Meu Deus do céu. A cura de ninguém. Ninguém pode dizer, se arrogar com essa forma, certo? A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Eu vou dar tanto e Deus vai me dar o milagre.
milagres não são vendidos. Lembra daquele homem que Deus usou lá, Pedro? Ele disse, esqueci o nome dele. Ele disse, quanto é que vocês vão me dar aí? Eu quero comprar esse poder que vocês têm para colocar a mão sobre as pessoas e elas ficarem curadas. Aí Pedro repreendeu lá aquele cidadão, que é Limas, é isso mesmo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ficou só atrapalhando, depois Deus usou Paulo e ele ficou cego. O procônsul Sérgio Paulo se converteu com aquela operação ali de poder através da vida do apóstolo Paulo. Então, a nossa relação com Deus não é uma relação de barganha. Quem somos nós, irmãos, para exigir de Deus alguma coisa? Tem alguns irmãos que dizem, se Deus não fizesse aqui, eu rasgo a Bíblia. Eu já vi no contexto atual. Irmão, você não pode fazer isso não, porque se Deus fizer, a Bíblia não vai ser a Bíblia, e se Deus não fizer, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia. Certo? Deus vai continuar sendo Deus. Quem somos nós? Somos seres limitados, seres humanos limitados. Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, rogarei ao Pai, buscando de todo o coração para curar os doentes. E sinceramente, aquele exemplo de Jesus é tremendo. Toda vez que ele vai realizar um milagre, ele movia-se de íntima compaixão na cura dos doentes, porque a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago, já citei aqui, Tiago 5,14, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, certo? É independente de se ter ou dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome nós deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, certo? É a nossa responsabilidade, é orar e pedir a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a soberana vocação de Deus, vontade de Deus, é Ele, é o próprio Deus, certo? O crente que impõe as mãos sobre os enfermos não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Aí esse aqui também, o irmão que citou uma frase que eu achei interessante, né? Deus usou o irmão ali para curar, aí já veio uma fila de gente, ei irmão, ora por mim também. Mas não é assim, né? Nem podemos imaginar que porque acontece um milagre, aquela vez sempre haverá outros milagres. Que Deus, o Altíssimo, tenha misericórdia de nós e nos proteja dessa pretensão. É uma pretensão humana, viu? Quem opera os sinais e as maravilhas é Deus, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar. O pessoal cria muitas histórias, né? Aquelas pessoas que cobram. Claro que cobrar, às vezes pessoas fazem essa... Existem pessoas que vivem do evangelho que você tem que ajudar, você não pode também ser mão mirrada, não. Mas existem aqueles que são usados por Deus e às vezes eles extrapolam no pedido, né? E aí você faz vou agendar, Deus vai realizar isso. Não está na agenda humana, é Deus quem faz o que Ele quer. Agora o homem se posiciona diante de Deus em oração, em humilhação, em dependência, em jejum, em quebrantamento, em sentir a miséria do outro, em sentir o amor pelas pessoas. Aí é algo que como é que se diz? Que é canalizado. Os céus é canalizado no coração do homem, e aí ele flui o que Deus orienta ele, ele impõe as mãos e Deus usa aquela pessoa. Então não é algo agendado, marcado pelos homens, é pela vontade de Deus. Então que nós façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Amém? Esses 3 tópicos nós vamos encerrar, né, nessa motivação de que o Senhor é quem cura e que nós precisamos que mais pessoas sejam usadas por Deus,
Pode ser irmãos que não sejam nem diácono, obreiro, mas irmãos simples, que possam ser usados por Deus. E tem gente que tem aquela facilidade de orar e Deus curar. Tem muitas palavras bonitas, sem muito arrudeio, sabe? Sem muita extravagância, sem muito sensacionalismo. As pessoas oram naturalmente ali com a fé, com aquela questão, com misericórdia, e Deus usa, e Deus cura, certo? Possamos, como diz a Bíblia, buscar esses dons de poder para a manifestação da pregação do Evangelho na igreja, certo? Para ganhar almas para Jesus, para edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, que Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, os dons de curar, de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e a sua graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para autenticar, legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, existem pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Aí aquela frase, dai de graça, o que de graça recebeste, não está aqui não. Isso traz vergonha para o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio, que nós, a igreja, o povo de Deus, façamos uso dos dons do poder para propagar o Evangelho, principalmente de nosso Senhor, glorificar o nome do Pai no poder do Espírito. Então essa conclusão está bem aqui explicada para nós, de que nós precisamos, acima de tudo, glorificar a Deus e ganhar almas, edificar o corpo de Cristo pela utilização de forma correta dos dons de poder. Amém? Então vamos concluir com a oração. Hoje nós vamos continuar orando pela irmã Atonilda, né, que ainda está hospitalizada. O irmão Wesley, ele disse que está suspeito, né, mas está sentindo aqui uns sintomas, tomou as medicações aí. Vamos orar por ele, para que Deus restaure a sua saúde, né? Tem mais outros irmãos que pediram a oração do grupo, que eu não estou lembrado aqui. A irmã Leônia, ela saiu, né, do hospital, mas ela está se recuperando. Eu vi um áudio dela, nem estava nem conhecendo a voz dela, né, mas ela passou ela contou lá um estreito mesmo, e muito satisfeito com a bondade de Deus, que Deus teve para com ela, né? Que ela disse que via pessoas novas passando só para a viagem, né? Já pronto para o sepultamento. Mas Deus concedeu a ela a vitória, né?